Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o fim da isenção irrestrita da distribuição de lucros e dividendos aqui no Brasil, que vai começar dia 1º de janeiro de 2026. Eu vou conversar um pouco com vocês principalmente sobre a lógica, o impacto financeiro que vai ter no seu patrimônio. Então aqui é para você pensar se o seu patrimônio ele se encaixa, se ele está dentro do enquadramento dessa nova regra. A gente vai conversar um pouco também sobre correção na inflação, sobre diversas coisas que faz sentido, que é bom a gente se atentar e não comemorar para quem gosta de muitos impostos e tudo mais. Não comemorar antes da hora e também saber se preparar para esse momento complicado para quem tem ações. Anteriormente, desde 1995, essa lógica tributária ela era feita onde o lucro era taxado apenas na empresa, então esse lucro que vai ser taxado para você que recebeu novamente, ele vai ser taxado duplamente porque a empresa ela já paga os impostos antes de distribuir esses dividendos. Nessa nova legislação aprovada recentemente, então a gente vai ter uma alteração dessa dinâmica e vai aumentar progressivamente esse sistema tributário, principalmente focando em altas rendas. Mas alta renda hoje é 50 mil, 60 mil, para daqui 10 anos, por exemplo, se você ganha 20 mil e você passa a ganhar 50 mil, não é o mesmo dinheiro, porque o dinheiro ele sofre inflação e essa inflação não está sendo contabilizada. Eles não vão fazer uma correção dada a inflação. E já que eles tiveram todo esse trabalho de montar essa nova tributação, eles podiam também ter colocado, organizado direitinho para que tivesse um reajuste na inflação, colocado explícito lá que teria um reajuste pela inflação. Então, os 50 mil de hoje não é o mesmo 50 mil daqui 20 anos, os 20 mil de hoje também não é os mesmos 20 mil daqui 10 anos. É muito diferente. O dinheiro ele vai perdendo valor e você precisa de mais dinheiros para comprar uma cesta de bens. Nesse caso, se eu não tenho um ajuste inflacionário, é problemático, porque essa parcela de tributação ela fica muito alta, ela ganha uma proporção ainda maior. Então, vamos ver certinho como que vai funcionar essa tributação de 2026, que vai começar a partir de 1º de janeiro, a tributação de altas rendas. Bom, a regra geral da tributação é de 10% e ela incide normalmente sobre quem tem um excedente de 50 mil mensais por CNPJ. Como que vai ser feito? O imposto de 10% de imposto de renda retido na fonte, como já é, né? O fato gerador vai ser o recebimento de lucros e dividendos de uma mesma pessoa jurídica e uma faixa de isenção de valores até 50 mil reais mensais recebidos de uma mesma empresa que permanecem isentos na fonte. Então, o cálculo da tributação de 10%, a gente vai ter uma tabela progressiva de tributação. Nesse caso, esse exemplo prático, ele está um pouco errado, porque essa tabela progressiva não vai ser 10% diretamente. A partir do momento que você recebe 600 mil anualmente, você passa a ter um crescimento progressivo da tributação. Uma porcentagem progressiva da tributação. Quando você alcança 1.200.000 a partir de 1.200.000 anual, ou seja, 100 mil por mês, aí sim você tem os 10% aplicado à sua renda. Então, a partir desse 1.200.000, aí vai ser vigente a sua alíquota máxima. Mas tem que lembrar que não foi explícito que vai ter um reajuste de inflação, né? Um reajuste na inflação desses 50 mil reais. Então, é bom deixar isso claro, que você entenda que se você tem uma renda menor que 50 mil, você vai ser isento dessa tributação. Na prática, na verdade, essa retenção na fonte, ela afeta grandes sócios e investidores relevantes. Mas, pessoal, a gente caminha para ser
investidores relevantes. Pessoal, vamos entender um pouco melhor sobre isso. O que acontece? Essa retenção na fonte, na verdade, ela é só a ponta do iceberg, porque a retenção na fonte, ela vai ser de 10% sobre esse excedente progressivamente, como eu havia dito para vocês. Mas a questão mesmo é um imposto mínimo sobre uma renda global anual. Se você, somando tudo que você recebe, você alcançar essa porcentagem, você vai ter um imposto mínimo de pessoas físicas, né? E não é difícil alcançar. Essa é a questão. Para quem ganha 6, 7, 3, 4, 5 mil, tudo bem. É um pouco mais difícil de chegar aos 50 mil. Mas para quem está na casa dos 20, 30, 40, está muito tranquilo com isso, é bom vocês começarem a ficar um pouco atentos. Porque se a gente não vai ter um ajuste inflacionário, isso é um problema. Aumento de imposto é um problema. E é importante dizer uma coisa que, enfim, é importante pelo menos para mim, né, como economista. Não existe, nesse caso, justiça tributária. Por quê? Porque no nosso país, o nosso país ele não entrega a quantidade de bens que ele deveria entregar. Ele não entrega benefícios para a sociedade comparado à quantidade de imposto que a gente paga. A nossa carga tributária é muito alta. Tudo bem, aí você pode dizer, poxa, mas na Europa é muito mais alta, em alguns outros países é muito mais alta. É, mas o nosso país, ele não entrega saúde, ele não entrega... Eu passei um tempo na Europa e eu lembro que saúde na Europa é muito bom. E é o Estado que provém aquilo, né? Então a gente paga saúde extra, a gente paga segurança extra, porque a partir de uma quantidade de dinheiro você consegue já se blindar de morar em condomínio, morar em lugares mais seguros, até carro blindado as pessoas andam aqui em São Paulo, porque é perigoso em diversos outros lugares do Brasil. Então você acaba tendo que ter um gasto muito maior. Educação, você tem que colocar o seu filho numa escola particular. O primeiro dinheiro que você tem a mais, você coloca o seu filho numa escola particular, porque a nossa escola pública, ela não entrega uma educação de qualidade. Então, isso é um problema, não existe justiça tributária. Por quê? Porque você não vai abaixar a renda de quem ganha 50, 600 mil por ano nesse caso, ou 1.200.000 por ano neste caso, e beneficiar o setor de pessoas carentes ou os serviços prestados pelo governo. Então, isso não é verdade, isso não é bem assim que acontece. A gente defender que aumente a tributação, na verdade, é um tiro no pé, porque você aumenta a tributação dos mais ricos, que em uma parcela muito grande são as pessoas que investem na economia, são as pessoas que estão produzindo na economia. As pessoas que ganham menos que isso acabam não contratando, porque não tem segurança, não tem segurança jurídica, não tem segurança tributária. O Brasil não tem isso. Então, isso é um problema, isso é de fato um problema. Você tira no setor produtivo que pode produzir mais. Agora, existe um outro ponto. Se você tributa dividendos, você tem menos incentivos para que as pessoas investam mais em empresas que deem dividendos, né? Investam mais em ações. O que acontece? Essas empresas que têm ações e tudo mais, elas têm um monte de empregados, de pessoas empregadas lá, tem um monte de pessoas trabalhando lá. Elas já pagam muito tributo, elas têm uma economia, principalmente na região e tudo mais, muito importante. Então, quando você tributa ainda mais, você cria mais barreiras. E essas barreiras, pode ser que agora não sinta um pouco, mas mais para frente a gente começa a sentir um pouco desses efeitos dessas empresas, principalmente, não operar. A gente tem que lembrar, pessoal, que o que importa em uma economia é a capacidade produtiva dela. E não é do Estado especificamente, porque o Estado acaba não produzindo efetivamente, principalmente o Estado brasileiro, que ele não honra com aquilo que ele deveria honrar. Mas, no caso das empresas, a capacidade daquele país de produzir riqueza, e as riquezas ela vem através das empresas. Você pode gostar ou não disso. Isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão
real, da economia real. À medida que eu aumento a curva de oferta, eu diminuo preços. E essa curva de oferta, de produtividade, ela só vem a partir de um ambiente propício, de um ambiente que deixe com que essas empresas, que deixe com que o setor produtivo produza de verdade, ele floresça de verdade. Esses tipos de políticas são políticas que não deixam com que esses setores produtivos consigam alcançar mais pessoas para empregá-las. E aí existe uma grande discussão sobre Bolsa Família e sobre esse tipo de assistencialismo. Bolsa Família tá errado? Depende. O que depende? O cara precisa trabalhar, independente se ele recebe Bolsa Família ou não. Eu não tô falando dessas mães que têm filhos e tal e precisam cuidar dos filhos e são mães solos e tudo mais. Mas eu tô falando de pessoas que poderiam estar na força de trabalho, poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando porque estão recebendo Bolsa Família e se elas forem registradas, elas perdem aquele acesso ao benefício. Então, é uma contramão. A gente está indo na contramão do que deve ser feito. A gente está criando um ambiente menos produtivo, a gente está criando um ambiente mais tributário. O Brasil já é cheio de tributação, então você tem todos os tipos de gastos para se proteger no Brasil de alguma maneira, e ainda você tem que pagar mais tributo para o governo que não te dá nada em troca, que ele não honra com aquilo que ele deveria fazer. Então, voltando aqui, a gente tem uma retenção de 10% do pagamento antecipado. Esse é o problema é essa renda global anual. A partir do momento que você chega nessa renda global, você já está enquadrado. Então, o imposto mínimo ele é ativado por uma renda global anual superior a 600 mil. O que é essa renda global? Ela é a soma de salários, aluguel, rendimento financeiro, dividendos. Ela é a soma de tudo. A partir do momento que você tem 600 mil anual, o fisco ele vai somar todas as suas fontes de renda e vai determinar uma alíquota efetiva para você. Qual que é a grande mudança? Dividendos, eles eram rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, eles entram nessa base de cálculo. Então, se você tinha uma rendinha extra por conta do dividendo, bom, essa rendinha extra agora. Se você tinha 30 mil de salário e 20 mil, sei lá, de dividendos, ou se você tinha 5 mil de dividendos e mais aluguéis e mais salários, agora sim você vai entrar nessa base de cálculo de verificação tributária mínima. Então, como eu disse anteriormente, as rendas acima de 1,2 milhões por ano terão uma alíquota mínima efetiva de 10% sobre o total diretamente. Quais são as possíveis, para onde correr? O que você pode fazer para fugir disso? E aí é aquilo que eu falei anteriormente, você desestimula o incentivo, você desestimula que a pessoa invista em ações. E aí uma forma de sair, desse emaranhado são os FIs e os FIAGROS, que se você não tem na sua carteira e só tem ações, talvez seja interessante que você procure se informar que é uma boa forma de diversificação e que ele se manteve na isenção de imposto de renda para rendimentos distribuídos por veículos que fomentam setores estratégicos na economia, como o imobiliário e o agronegócio. A questão é que a economia ela não vive só de setores estratégicos, ela vive de produtividade, como eu havia explicado antes para vocês. Então, não tem problema investir num fundo imobiliário, nos FIAGROS, não tem problema. O grande problema é você desestimular a outra parte para estimular essa, sendo que as duas são importantes, né? Não existe uma coisa não importa mais que a outra. Você não tem que depredar uma coisa para beneficiar a outra. Não faz sentido isso. É sempre o Brasil ele é assim. Você tem que depredar um lado para conseguir ajustar o outro. E não é só uma questão de trade-off, como tudo na economia é um trade-off, né? Nesse caso, não. É intencional. Vamos tributar e vamos complicar a vida das pessoas. E aí vocês podem pensar o seguinte, poxa, Ana, mas 50 mil é muita coisa. Sabe por que parece que 50 mil é muita coisa, 60 mil é muita coisa, 600 mil por ano é muita coisa? Porque
o nosso nível de renda é muito baixo no Brasil. Nosso nível de renda é extremamente baixo no Brasil. A grande parte da população ganha 5, 6 mil. É muito baixo. Então, assim, né? Nos melhores momentos da vida. Isso é problemático. Porque eu não consigo aumentar a renda porque não tem produtividade suficiente. Eu não aumento produtividade, eu não consigo aumentar a renda. Então, o benefício duplo, né? Tanto se você tiver os benefícios do FEAGRO quanto do FI, das FIs juntos, não vai entrar na base de cálculo do imposto. Então, é interessante ter essas cotas, enfim, ter FIAGRO, ter fundos de investimento imobiliário. É interessante, pessoal. A minha questão é que o que não é interessante é você ser forçado a mudar a sua estratégia porque houve uma tributação para você ficar dentro dos 50 mil. E aí uma janela de oportunidade, ela se fecha em 31 de dezembro de 2025. Por quê? Porque a gente vai ter o direito adquirido sobre os lucros acumulados. E esses lucros apurados pela empresa, eles são registrados em balanço até dia 31 de 12 de 2025. E eles vão permanecer sobre a regra antiga de isenção total. A proteção, ela não é automática. Ela depende de uma ação formal dessas empresas na virada do ano. Essas empresas, elas sinalizam que elas fazem uma exigência formal através de uma análise contábil e elas sinalizam que aqueles lucros, né, elas carimbam que esse dinheiro, ele está protegido formalmente porque esses lucros, eles foram obtidos antes de 2026. Então é importante que essas empresas elas tomem essa atitude, elas protejam esses lucros. Então se junte aí com o seu contador, revise o seu imposto de renda, revise os ativos que você tem em carteira, veja quais são as sinalizações que essas empresas estão dando, que vão fazer esse direito adquirido sobre lucros acumulados. Veja com o seu contador o que você precisa fazer, o que você pode mudar, como isso pode te ajudar. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma das melhores notícias do mundo, pelo contrário. É uma notícia bem ruim, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!